Meu irmão, minha irmã, o Papa Francisco escolheu nesta semana a irmã Simona Brambilla, da Congregação das Missionárias da Consolata, para conduzir o dicastério para a vida consagrada e as sociedades de vida apostólica. Por isso, hoje, nós temos a alegria de poder conversar com o padre André. Ele é mestre em filosofia e professor e vai falar conosco um pouco da importância, o que significa um dicastério, e qual a importância dessa nomeação da irmã Simona para o dicastério da vida consagrada. Bom dia, padre André. Bom dia, padre Jadeilson. É uma alegria estar aqui nessa manhã, na TV do Pai Eterno, aqui com o programa Família de Amor, para falar um pouco aí sobre essa notícia, né, que correu o mundo e surpreendeu muita gente a respeito da nomeação que o Papa realizou aí nessa semana da irmã Simona, né? Então, como o senhor já disse, a irmã que é religiosa das missionárias da Consolata para ser prefeita, né? Prefeita desse dicastério aí, responsável pela vida consagrada. É um prazer estar aqui nessa manhã compartilhando com vocês um pouquinho aí sobre mais informações aí dessa notícia. Exato. Padre André, como você vê, primeiramente, a recente nomeação de mulheres para cargos de liderança no Vaticano, como é o caso da irmã Simona? Na verdade, não é a gente pode dizer assim que não é uma novidade, né? Desde o Concílio Vaticano II, quer dizer, já há mais de 60 anos, a Igreja vem aí realizando uma renovação interior, uma renovação da sua própria missão, do entendimento da sua própria missão. E aí, claro, todos os papas que vieram, né, desde o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II, aí santos, né, já declarados, e agora com o Papa Francisco, Papa Bento XVI, agora com o Papa Francisco, nós temos várias iniciativas da Igreja no sentido desse espaço que as mulheres devem ocupar na vida da Igreja. É inegável, se a gente pensar nas nossas comunidades, por exemplo, a presença, o valor, a importância fundamental das mulheres, não é? Poderíamos dizer sinceramente que seria da igreja, das nossas comunidades, das nossas paróquias, se não fosse a presença fundamental das mulheres. Mas o Papa Francisco, por iniciativa própria, ele vem cada vez mais tomando iniciativas aí, né, tomando decisões concretas mesmo, no sentido de colocar mulheres, né, como peças-chaves aí naquilo que a gente pode chamar de governo da igreja, né? Então, no caso aqui, a nomeação da irmã Simona é para que ela seja prefeita, quer dizer, a gente pode comparar assim com os ministérios, né? Então, no governo, por exemplo, do Brasil, nós temos os ministérios. Os dicastérios da igreja são como os ministérios que ajudam o Papa no governo da igreja. E no caso aqui, esse dicastério próprio aí, que a irmã foi nomeada a primeira prefeita, né, na história. O senhor já mencionou, e seria a minha pergunta, né? O que seriam os dicastérios dentro dessa organização em Roma? Né? Qual é a sua principal função? Você já fez uma comparação, né, com o governo do Brasil, como se fossem os ministérios e como é que estão organizados? Quantos dicastérios existem no Vaticano? Para que quem está em casa possa se situar, né, e saber como está organizada a vida da igreja. Desde que o Papa Francisco iniciou o seu ministério pastoral, vem se falando muito a respeito de uma reforma da Cúria Romana. A Cúria Romana é essa organização central aí na Igreja para contribuir, para colaborar com o Papa no governo da Igreja. E aí entra os chamados dicastérios. Como a gente já disse, eles são como se fossem aí ministérios no governo da Igreja. Esse nome, né, dicastério, é um nome que o Papa vem utilizando desde quando ele fez, de fato, uma grande reforma na Cúria Romana. Foi no dia 19 de março de 2022, ele publicou uma constituição apostólica chamada Predicate Evangelium, né? Nessa constituição, ele fez várias reformas, várias alterações ali na organização
desse organismo, né, que é aí a Cúria Romana, e aí então aquilo que antigamente eram chamadas congregações, esses ministérios, agora são chamados diretamente dicastérios. O primeiro deles é o dicastério para evangelização, que o próprio Papa é o prefeito, digamos assim, né? Ele mesmo é aquele que preside esse dicastério. Depois, o dicastério da doutrina da fé, depois do serviço da caridade, para as igrejas orientais, para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, para a causa dos santos, para os bispos, para o clero, para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, para os leigos, a família e a vida, para a promoção da unidade dos cristãos, para o diálogo interreligioso, para a cultura e a educação, para o serviço do desenvolvimento humano integral, para os textos legislativos e para a comunicação. Quer dizer, são 16 dicastérios aí que a gente pode comparar, mais uma vez, com os ministérios, né? Quer dizer, que colaboram com o Papa no governo central da vida da igreja. É interessante nessa mudança do nome congregação para dicastério, feita aí pelo Papa Francisco. E Padre André, no caso da irmã Simona, ela foi então nomeada prefeita para o dicastério da vida consagrada. Qual seria a missão da irmã Simona a partir de então? Certamente, né, o padre Jadeilson até saberia responder melhor do que eu mesmo essa pergunta, porque ele é religioso redentorista, né, e a irmã, como prefeita desse dicastério, né, então ela tem por missão, o próprio dicastério tem por missão, como o próprio Papa diz lá nesse documento, promover, animar e regular a prática dos conselhos evangélicos, como é exercida nas formas aprovadas de vida consagrada e, igualmente, de vida e atividade das sociedades de vida apostólica em toda a Igreja, de modo especial na Igreja Católica Latina, né, então, do Ocidente. Quer dizer, que seriam esses conselhos evangélicos? Os conselhos da pobreza, castidade e obediência, quer dizer, no sentido de viver radicalmente o Evangelho, nas diversas formas de vida consagrada que a gente tem na Igreja. Ou seja, as congregações, as ordens religiosas, toda a vida consagrada na sua variedade, né? A gente percebe assim que se tem uma coisa belíssima e riquíssima na vida da igreja, é a diversidade dos modos e dos carismas de viver os conselhos evangélicos, né? Então, como eu disse, por exemplo, o padre que é redentorista tem então um carisma próprio. Então a irmã Simona, ela vai presidir esse dicastério, né, para poder então regular, para poder de algum modo ajudar o Papa a sempre governar aí do melhor modo possível, justamente essa dimensão, digamos assim, né, que é a vida religiosa, a vida consagrada na Igreja. E é interessante, agora voltando um pouco para a nomeação de uma mulher para o dicastério, né, que a mídia ela abraça isso, né, como uma forma extraordinária, mas como você falou, né, as mulheres estão no cotidiano da vida da igreja, né? É impensável pensar o ser da igreja, né, o agir da igreja sem as mulheres. Para encerrar a nossa conversa, como o senhor vê esse novo momento da igreja, de uma igreja sinodal e o Papa Francisco fomentando cada vez mais, né, a participação nas estruturas de governo da igreja com a presença das mulheres? Justamente, né, padre, porque quando a gente fala de sinodalidade, nós estamos falando de escutar, de conhecer, de ouvir, de acolher as diversas vozes, né, na vida da igreja. E a igreja, ela é feita, ela é composta da humanidade, né? E a humanidade tem essas duas vozes, né? Quer dizer, o homem e a mulher. E aí o Papa sempre diz, olha, a gente precisa ouvir mais, nós precisamos conhecer mais, nós precisamos estar abertos a esse modo como a mulher
vê o mundo, vê a família, vê a sociedade, como a voz que a mulher tem, né? Então, de fato, é um pouco essa ideia, essa intenção, né? E esse movimento que a igreja vem fazendo, né? E quando a gente fala aqui nas instituições de governo, nós não estamos falando de ordenação de mulheres, como muita gente por aí acaba pensando, né? Não estamos falando de coisas revolucionárias no sentido de mudanças aí Que vá para. ferir a doutrina da igreja, né? Exato, que vai ferir a doutrina, coisas desse tipo, né? Nós estamos falando de como governar a casa. Pensa na sua família, né? Quem governa a sua casa? Quem administra a sua família, a sua casa? A maior parte dos lares brasileiros, por exemplo, é governado por mulheres, né? As mães, as mulheres são muitas vezes aquelas que governam o seu lar. Por que não na igreja também, né? Por que que na igreja a gente não pode ter essa presença, a gente não pode ter essa palavra, essa escuta a respeito do papel, enfim, e da presença das mulheres. É um pouco essa intenção, né? Para a gente poder entender também estar em comunhão com a própria igreja. E o interessante, Padre André, é que a sensibilidade do Papa Francisco em colocar a igreja nessa dinâmica sinodal e o que mais me chama a atenção é no chamado à escuta. Tanto é que Exatamente. o ser sinodal, né, como o sínodo aconteceu, pequenos grupos, porque quando nós estamos em um grupo menor, nós acabamos escutando mais o outro. Quando está a grande multidão, a gente se perde, né? Então, o Papa Francisco tem chamado, de fato, a igreja a crescer nessa capacidade de escuta do outro, e isso inclui também as mulheres, as minorias e tantos outros, né? Muito bem, isso mesmo, né? Essa é a intenção, e a gente percebe isso, essa necessidade na vida da igreja, né? Aqui, eu sou professor aqui no curso de teologia, aqui em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, e também sou secretário executivo aqui do Regional Oeste 1 da CNBB. E a gente percebe essa necessidade. Precisamos ouvir mais, a igreja precisa ouvir mais, até porque o ouvir não é apenas uma capacidade auditiva, né? Mas o ouvir significa conhecer, significa entender, compreender, acolher para dar a resposta a partir do próprio Evangelho. Muito bem, Padre André. Nossa gratidão pela sua contribuição no nosso programa Família de Amor. Para quem está em casa, poder entender um pouco mais dessa nomeação do Papa Francisco para o Dicastério da Vida Consagrada, nomeando a irmã Simona. Minha gratidão e até uma próxima oportunidade. Um abraço, padre. Muito obrigado, viu?